De volta ao segundo bloco do Estação Saúde. Agora sim, vamos conversar com ele, o professor Moisés Coelho Neto, advogado e consultor jurídico. Professor, seja bem-vindo ao programa Estação Saúde, sua estreia, inclusive, hoje, com um novo cenário, e suas considerações iniciais ao nosso público. Bom, primeiramente eu que agradeço o convite do programa para estar aqui. Também agradeço sempre a receptividade da TV Master comigo, todas as vezes que aqui já estive em outros programas da casa, e fico muito satisfeito pelo primeiro convite. Espero e também me coloco à disposição para que em qualquer coisa que seja preciso, por favor, nos contacte, que a gente vem com a maior satisfação. Juridicamente, numa situação como essa, não sei se já houve algum caso aqui na Paraíba, em João Pessoa, mas pelo menos notícias a nível de canal aberto, é muito comum a pessoa passar por uma cirurgia plástica e, de repente, inclusive o nosso consultor cirurgião plástico já alertou sobre essa questão da cirurgia plástica, procurar sempre um especialista. Juridicamente, o que pode ser feito numa situação como essa? A gente sabe que o Brasil está entre, primeiramente, os 5 países do mundo que mais realiza cirurgias plásticas. Isso é um fato, né? E agora, quando nós falamos da cirurgia plástica sobre essa ótica jurídica, colocando a visão jurídica na questão, nós costumamos dividir a cirurgia plástica em 2 vertentes, para que as pessoas possam entender direito o que nós estamos falando. Nós temos aquela cirurgia plástica, que é a cirurgia plástica reparadora, a cirurgia plástica reparadora que é oriunda de um acidente, de uma queimadura ou de um defeito de nascença, que a isso nós classificamos para o direito como uma obrigação de meio. Ou seja, o médico, o cirurgião plástico, ao atender um paciente desse, ele vai utilizar todos os meios possíveis para tentar um melhoramento, digamos assim, né? Tentar aí melhorar um pouco o paciente, porque há coisas que não tem como restaurar o status que se encontrava antes. E nós temos as cirurgias puramente estéticas, né? Aquela que não há nenhum fim terapêutico. O paciente ele está totalmente bem de saúde e procura um cirurgião apenas por uma questão de vaidade, para corrigir alguma coisa que esteticamente o incomoda, né? E que, portanto, ele se quer ver livre daquilo, e já que é um ramo da medicina que evoluiu tanto nos últimos anos, então isso é preciso ser considerado essas 2 vertentes, a cirurgia reparadora da cirurgia estética, porque nessa cirurgia estética, sim, o médico ele contrai aquilo que nós chamamos de uma obrigação de resultado. Ele se vincula a obter o resultado esperado. E no caso de um insucesso, isso não acontecendo, o médico ele pode ser responsabilizado judicialmente e pode ter que indenizar o paciente. O professor falou que a cirurgia plástica ela pode ser corretiva por questão de estética e muitas vezes, enfim. Em relação a esse tipo de cirurgia que vai ser feito, é aí que vai ter a influência na questão jurídica? Como eu disse na tua primeira pergunta, essa questão ela influencia, e o grande problema não são as cirurgias corretivas, porque, como eu disse, a cirurgia corretiva, uma pessoa infelizmente sofre um grande acidente automobilístico, né, e chegou no hospital, infelizmente, todo quebrado, com várias sequelas. Os cirurgiões plásticos que tiverem que atendê-lo, eles não se vinculam a um resultado, eles não têm como dizer, olha, nós vamos te deixar da forma que você era antes de você sofrer o resultado. Isso não tem como. Portanto, a questão dos cirurgiões plásticos que realizam cirurgias corretivas, em virtude, como eu disse, de acidentes, de doenças, de deformações físicas de nascença, esses cirurgiões, eles só podem vir a responder juridicamente por uma indenização se eles cometam algum erro durante a cirurgia. Uma queimadura com bisturi elétrico, ou deixou alguma coisa dentro do paciente, um pedaço de gases, um algodão, aí sim. O grande problema das indenizações nas cirurgias plásticas são justamente naquelas cirurgias estéticas, né? Como eu disse, a pessoa está bem, não tem nenhuma doença, não tem nenhuma deformidade e simplesmente procura o cirurgião por uma questão de vaidade, né? E o cirurgião diz, tudo bem, você vai ficar assim, eu quero o seio maior, a mulher diz, né? Eu quero um nariz mais afilado, eu quero um queixo mais curto, e o cirurgião diz, não, vai ficar. Então, isso ele se compromete a obter um resultado. E se o paciente não fica, o paciente tem direito aí a uma reparação, já que ele, ou seja, não cumpriu com aquilo que foi esperado, né? E a grande jogada de tudo isso, e muitas vezes nos congressos nos questionam muito isso, é que
muitos cirurgiões, eles devem explicar corretamente ao paciente. O X da questão toda gera em torno da informação. Ou seja, o médico ele tem que ser consciente e chegar para o seu paciente, principalmente nesses casos de cirurgia estética, e dizer, olha, a pessoa chega e diz, eu quero ficar com o nariz igual ao da Xuxa, não sei. Né? E o médico tem que dizer, olha, cada organismo é diferente. As reações são diferentes, tem toda a questão do pós-operatório. Então, o que é que ele tem que dizer? Olha, eu vou fazer o máximo possível, né, e dizer o que dentro daquela fisiologia da pessoa é possível ou não fazer. O problema é que alguns médicos, e aí entra também uma questão financeira, né? Ou seja, não, vamos fazer, vai ficar tudo certo, vamos lá, né? E acaba não obtendo o resultado esperado, o paciente acaba não sendo informado. Não só previamente, porque, Júnior, tem uma coisa que é muito séria e tem que ser explicada. A relação médico-paciente é regida por uma lei chamada Código de Defesa do Consumidor. E é uma lei extremamente protecionista para o consumidor, que é o paciente. E dentro dessa lei existe uma coisa que é primordial, que é condição sine qua non, que é informação. Então é um dever do médico dar a informação exaustiva, precisa e clara ao paciente sobre todos os aspectos, desde a primeira consulta, ou seja, mostrar quais são os riscos, mostrar quais são as possíveis cicatrizes, como é que tem que acontecer no pós-operatório, que é indispensável para o sucesso de uma cirurgia plástica, e muitas vezes essa informação é deficiente, e o paciente acaba sendo lesionado, e aí acaba tendo que procurar a justiça para ser indenizado. Bem, o tema realmente é empolgante, tem muita pergunta para ser feita. Eu vou propor ao professor que a gente divida essa entrevista na parte 1 e na parte 2. Ou seja, nós vamos parar por aqui, inclusive ele tem um compromisso daqui a pouquinho, vai dar aula, inclusive na faculdade, creio eu, e fica esse convite para a gente dar continuidade a essa entrevista. E aí, aceita o convite? Com toda a satisfação. Pois é. Então, conversamos agora mesmo com ele, professor Moisés Coelho Neto, advogado e consultor jurídico, professor coordenador do Centro de Prática Jurídica da FESP Faculdades, professor de Direito Processual Civil e Direito do Consumidor da FESP também, professor de Direito Processual Civil do IESP Faculdade e também professor membro do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e agora se tornou um dos nossos consultores na área jurídica. Vamos debater vários assuntos, não só na área médica, mas também outras profissões ligadas à saúde. Eu agradeço perfeitamente e queria aproveitar só para mandar um abraço para o meu cirurgião plástico, extremamente competente, Dr. Glauco Trajano, um grande abraço para ele. Bem, e já fica também um convite para ele participar desse programa, né, falar um pouco sobre cirurgia plástica, na realidade, sem ser lá no olhar jurídico, e sim no olhar de um especialista. Não mude de canal, porque daqui a pouquinho, no terceiro bloco, aí sim, vamos falar com esse casal, né, que já faz parte da nossa mesa hoje, que é a Maria Tereza do Nascimento de Lima, que é presidente da Capelania Evangélica Hospitalar, e o pastor, que inclusive já fez a abertura antes do programa ir ao ar, né, a bênção, a oração, para que o programa realmente ocorresse tudo tranquilo. E graças a Deus, né, Deus está presente, com certeza, nesse ambiente. Não mude de canal para você conhecer esse trabalho. De repente você está em casa, né, sem fazer nada, por que não também aderir ao sistema da Capelania Evangélica Hospitalar? Você vai entender o sucesso, né, e a missão de cada um desses componentes. Daqui a pouquinho a gente volta.